paz, amadas, amém? Amém. Princesa linda do Pai, olha para essa irmã linda que está aí do seu lado, dá um sorriso para ela, daquele sorriso que mostra todos os dentes da boca. Isso. Você sabia que quando você ri, você fica mais bonita? É a Bíblia que fala isso. Coração alegre formoseia o rosto. Vocês estão bem? Que coisa linda, né? Como eu já tenho sido ministrada pelo Senhor aqui. Muito feliz pelo convite, né, da pastora Sabrina e desse ministério de mulheres aí abençoado. E eu vou estar compartilhando um pouquinho com você sobre o outono. Mas antes, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Querido, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo físico que nós vivemos. Enquanto nós estamos aqui, há uma guerra no mundo espiritual. Deus tem me feito entender e de forma consciente, intencional e racional me posicionar no reino espiritual. É isso que Deus espera de você também. Entenda que a nossa luta, ela é espiritual. Então eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração que eu sempre tenho feito antes de ministrar. Eu, de mim mesma, não tenho nada para oferecer para você nessa tarde. Mas eu não estou aqui sozinha. Eu não ando sozinha. O Espírito Santo de Deus, Ele tem poder para tocar em lugares onde eu jamais poderia tocar. Ele tem poder para transformar áreas na sua vida que eu, Érica, jamais poderia transformar. Pai, eu estou aqui, Senhor, nessa tarde diante da Tua presença. E eu quero, ó Deus, colocar a vida de cada uma de nós diante do Senhor. O Senhor é aquele que nos formou desde o ventre da nossa mãe, que conhece cada detalhe da nossa história, que conhece a nossa vida, até mesmo melhor do que nós mesmos. O Senhor é aquele que sabe os projetos e propósitos, o chamado que o Senhor tem na vida de cada uma de nós, de forma diferente, mas especial. E nessa hora, Senhor, eu quero, ó Deus, colocar a nossa vida, a nossa mente cativa ao Senhor. Que os nossos 5 sentidos, Pai, sejam tomados pela Tua presença. Que a nossa mente, ó Deus, esteja, Pai, tomada pelo Senhor. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja como terra fértil, pronto para receber a boa semente da palavra do Senhor. Cada semente que será ministrada aqui, Pai, que seja plantada e regada pelo Teu Espírito, para que possa produzir bons frutos, muitos frutos, e frutos que possam permanecer, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você que está aqui me conhece. Tem alguém aqui que não me conhece? Levanta a mão aí. Então, meu nome é Érica Kerr. Sou prima do pastor Jota. Sou prima primeira do pastor Jota e prima primeira da Sabrina por parte de pai e pastor Jota por parte de mãe. Sou prima 2 vezes, né? Dos 2. Meu nome é Érica, eu tenho 38 anos. Sou casada com o pastor Daniel e tenho 4 filhos. O João Pedro, de 19 anos, o Rafael, de 15, Pedro Lucas, que faz 11, terça-feira que vem,
e a Sara, de 3 anos. E sou avó do Noah. Pode falar. Oh! Eu fui avó com 36 anos. Venho de uma família, vim também de Mantenópolis, do interior do Espírito Santo. Mantenópolis já é uma cidadezinha pequena, né? Acho que tem uns 5.000 habitantes, Mantenópolis. Mas eu ainda vim da roça de Mantenópolis. Morava na roça, 7 quilômetros da cidade. Trajeto que muitas vezes na minha infância, na grande maioria delas, eu fazia a pé com a minha mãe para ir a Mantenópolis, na casa dos meus avós. Sou filha de um vaqueiro e de uma professora. Meus pais se casaram quando a minha mãe tinha 18 anos e logo, eles me tiveram. Meu pai é alcoólatra e a minha infância foi uma infância muito difícil. Na minha infância eu passei por abusos. Na minha infância eu vi o meu pai tentar matar minha mãe. Eu saí de um lugar, como Davi saiu de trás das ovelhas do seu pai, eu saí lá do córrego frio. E eu quero dizer para você, por que eu estou contando um pouquinho da minha história para você? Porque eu já passei pelo outono, eu já passei pelo inverno. Hoje eu estou vivendo a primavera de Deus. Eu não sei qual é a estação que você está. Eu não sei em que estação está a sua vida hoje. Mas uma coisa eu sei, tudo passa. E nada é por acaso. Então eu quero que você diga para essa irmã que está do seu lado assim: não despreze a sua história. Você tem uma história. Você está escrevendo uma história. Sabendo disso ou não, isso não vai impedir com que você escreva uma história. Como as pessoas vão se lembrar de você quando você não estiver mais aqui? Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos e para as futuras gerações? Eu não sei você, mas eu quero deixar um legado. Talvez você não entenda, assim como eu também não entendia, por que Deus me permitiu passar por tantas situações difíceis na minha vida. Aonde Deus estava quando eu estava sofrendo abuso? Aonde Deus estava enquanto eu estava passando por aquela agressão, por aquele aborto, por aquele sofrimento? Onde estava Deus? E eu quero dizer para você que nada do que aconteceu com você, nada do que acontece comigo, nada do que ainda vai acontecer é sem propósito. Coloque a mão no seu coração e diga para você mesmo assim: Deus tem um propósito para mim. Deus tem um propósito na minha vida. E hoje eu quero compartilhar com você sobre esse propósito. Hoje eu quero que você entenda que por mais difícil que esteja o momento que você está vivendo, ele vai passar. Ou por mais feliz que esteja
seja o momento que você está passando, ele também vai passar. Eu estou vivendo esse momento da primavera que eu falei, né? Mas em momento nenhum eu fico desapercebida daquilo que vai acontecer, porque eu estou curtindo o meu momento. E eu vou compartilhar na próxima ministração um pouquinho sobre como eu cheguei aí. Mas eu sei que isso vai passar, porque a Bíblia fala que há tempo para tudo. Mas hoje eu quero falar com você sobre o propósito de Deus para mim e para você. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, que eu, tão emocionada com o teatro, esqueci a minha aí na minha bolsa. No livro de João, capítulo 15. Sabia que estava faltando alguma coisa? João, capítulo 15. Deus é tão maravilhoso e tão detalhista, e quando você entende isso, você começa a ver o quanto Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Deus é maravilhoso. Quando a Sabrina me convidou, aí eu comecei. Deus fala muito comigo lavando louça, né? Quando eu estou lavando louça, porque uma casa com 6 pessoas, você imagina que não dá pouca louça. Falei, se dinheiro multiplicasse lá em casa igual louça, eu ia estar milionária hoje. E aí, lavando louça, Deus trouxe esse texto de João 15 ao meu coração, e Salmos capítulo 1, versículo 3. Ficou esses 2 textos na minha mente, um para a primavera e um para o outono. E ela me perguntando, manda para mim o texto, porque a gente vai preparar alguma coisa, eu preciso saber. E eu tô assim, meu Deus, mas será que é esse texto mesmo? E tal. Aí no dia que eu sentei para estudar, lá no meu quarto, eu tinha ganhado um livro, estava até embalado ainda, eu não tinha tirado ele do plástico. E aí eu subi com ele e falei assim, vamos ver se tem algum capítulo interessante aqui que dá para eu estudar, para, né, agregar conhecimento no que eu vou ministrar lá. Aí o capítulo 1 do livro Enraizado, eu peguei, abri o livro no capítulo 1, primeira coisa depois do título do capítulo que estava lá, Salmos capítulo 1, versículo 3, e o Salmo escrito. Aí o autor escreveu algumas coisas ali, na hora que eu virei a folha, na mesma folha do outro lado, João capítulo 15, versículo 16. Aí eu falei, tá bom, já entendi. Mandei os 2 textos para ela. Mas eu quero compartilhar com você, olha o que diz aqui no versículo 16 do livro de João, capítulo 15. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, vos nomeei, algumas versões, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, eu fui escolhida por Deus. Você pode dizer isso? Eu fui escolhida por Deus. Mais uma vez, eu fui escolhida por Deus. Mais uma vez, eu fui escolhida por Deus. Sabe por que é importante você falar?
Você sabia que quando você dorme, o seu sistema nervoso central ele liga, e aí você, quando está dormindo ali, aquele sono profundo, o seu sistema nervoso central começa a repassar tudo que você viu, ouviu e falou durante aquele dia. Por isso que é importante você falar tanto para os seus filhos, quanto para você mesma, ou para o seu marido, para os seus amigos, para os seus pais, palavras de afirmação, palavras de bênção, palavras que vão levantar a autoestima dos filhos, do marido, porque enquanto ele estiver dormindo, isso vai ficar repassando na mente dele. Então hoje, quando você for dormir, seu sistema nervoso vai ficar passando: eu sou escolhida de Deus. Porque essa é uma verdade. O texto diz: eu vos escolhi a vós. Não foi vocês que me escolheram, fui eu que te escolhi. Dentre milhares e milhares de espermatozoides, de possíveis possibilidades, você foi a escolhida, a vencedora. Você já nasceu vencendo. Você nasceu para vencer. Olha para a irmã que está do seu lado e diga para ela: você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer, irmã. Pode até ser que de vez em quando a gente perca uma batalha, mas a guerra não, a guerra é nossa. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Talvez esse processo que você está vivendo aí seja um processo que às vezes você fica desacreditado, até mesmo das promessas de Deus na sua vida. Mas será que foi Deus mesmo? Eu comecei a namorar meu marido com 14 anos. Com 17 anos eu me casei. Esse ano nós fizemos 20 anos de casados. E eu ouvi, nesse processo, eu não era fácil não, tá, gente? Quem olha com essa carinha aqui, não fala o tanto que eu era difícil. Pensa numa pessoinha. Na próxima eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Mas eu ouvi uma vez uma palavra que me paralisou durante muitos anos. Você não serve para ser esposa de pastor. Na época meu marido não era pastor ainda, mas ele já tinha o chamado. Ele ia estudar, ele ia para o seminário. E eu ouvi de uma pessoa assim: você não serve para ser esposa de pastor. Eu não sei que tipo de palavra que você ouviu e que você tem acreditado nela até hoje e ela tem conduzido a sua vida até então. Mas o que Deus diz ao nosso respeito não é isso. Amém. O que Deus tem para nós são planos de paz, de vida. Nesse processo de outono, nós viemos para Guarapari aceitar um desafio de uma igreja que estava começando. Quando nós viemos para Guarapari, nossa igreja tinha 15 pessoas. Nós viemos para pastorear uma igreja que era numa garagem. 2 jovens, um de 24 e uma de 23 anos, com 2 filhos, um de 4 e um de 3 meses. Quando nós viemos aqui conhecer, mesmo sendo uma igreja num lugarzinho pequeno, simples, num bairro carente de Guarapari, meu coração se abriu para aquele lugar. Mas quando foram nos fazer a proposta financeira, eles ofereceram para a gente a metade do que a gente já ganhava em Mantenópolis. A gente ia ter que pagar água e luz. E a gente agora tinha mais um filho. Eu da roça,
O Daniel fala que me pegou no laço. Eu lá da roça, Guarapari para mim era uma cidade grande, eu morria de medo. Morria de medo de bandido. Falava com ele, ai meu Deus, você mora no apartamento, porque eu morro de medo. E aí quando fizeram essa proposta, eu falei com ele assim, ah não amor, a gente já passa tanta dificuldade aqui, a gente vai para um lugar que a gente não conhece ninguém, e para ganhar metade. Aí eu peguei a Bíblia num dia à tarde, sentei na minha mesa lá na varanda,